Muito bem, como você percebeu, nós, nas canções, nas ministrações, no hino, nas leituras que nós fizemos hoje, nós estamos declarando isso, né? O Senhor Jesus como o Rei das nossas vidas. E por que nós estamos falando sobre isso, né? Nós estamos numa série de mensagens e hoje é a nossa quinta mensagem. Nós já falamos sobre Jesus Cristo Mestre, Jesus Cristo Médico, Jesus Cristo Servo, Pastor na semana passada, e hoje nós vamos falar do reinado de Cristo, Jesus Cristo Rei. E quais são as implicações de nós dizermos isso, né? Jesus é o nosso Rei, ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. O que significa isso? O que significa dizer que Cristo é realmente o nosso Rei? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor fale conosco mais uma vez, como Ele já tem feito, e que você possa estar concentrado aí naquilo que o Senhor vai falar. Senhor, nós queremos de fato consagrar, ó Deus, a nossa vida ao Senhor, ao Rei dos Reis. Queremos, ó Deus, nessa noite ter, ó Pai, a percepção, a dimensão de quem o Senhor é e o que significa de fato estar debaixo do seu reinado, debaixo do seu reino, ó Pai. Que a Tua palavra, ó Deus, possa trazer crescimento para a Tua igreja nessa noite. Que a Tua palavra, ó Deus, possa trazer confronto, se necessário, mas que nós possamos, ó Deus, crescer, amadurecer, sair daqui, ó Pai, convictos de que o Senhor tem algo a fazer em nossas vidas e já está fazendo, mas nós de fato precisamos entender a preciosidade de nos colocarmos debaixo do seu reinado, que isso aconteça nas nossas vidas, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E já começo com essa pergunta para você. Jesus é o Rei da sua vida? Nós cantamos assim muitas canções agora, o próprio hino, dizendo isso, que Ele entre nas nossas vidas, nós queremos o reinado dEle sobre nós, nós falamos, mas eu faço essa primeira pergunta a você: Jesus é o Rei da sua vida? Pensa aí com você nessa pergunta e também na resposta que você daria para mim nessa noite. Jesus é o Rei da sua vida? Ele é o Rei dos seus interesses, dos seus relacionamentos, das suas escolhas. E o que significa, então, estar debaixo desse reinado? Nós temos um texto que nós vamos ler, vamos começar por esse texto aqui, lá em Lucas, no capítulo 14. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, ou ler aqui no telão comigo. Lucas 14, a partir do versículo de número 25. Nós vamos ler do 25 ao 30 e depois o versículo de número 33. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Agora o 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Eu acho muito importante nós entendermos Jesus, desde o começo, falando exatamente o que Ele queria dos seus discípulos, o que Ele queria dos seus seguidores, e não omitindo nada. Hoje nós vemos as propagandas, né, que colocam aqueles preços, e lá embaixo aquelas letrinhas bem pequenininhas, e aí vai falando, né, algumas condições que talvez não tornem o produto tão atrativo assim, as letrinhas miúdas. Mas Jesus não usa dessas letrinhas miúdas. Ele apresenta exatamente o Evangelho, e Ele fala exatamente o que é preciso para que possamos estar debaixo do reinado dEle. Ele não omitiu, Ele não te enganou, Ele não me enganou. E o padrão, queridos, é elevado. O padrão do reino dos céus e do reinado de Cristo em nós é de fato desafiador. Olha o que Ele diz aqui nesse texto que a gente acabou de ler. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim,
não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz, e cruz é instrumento de morte, não é? Jesus Cristo morre numa cruz, então quando ele diz isso, aquele que não carrega a sua cruz, ou seja, aquele que não carrega o seu instrumento de morte, para que você a cada dia mortifique os seus desejos, o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade, os seus caprichos, não pode ser meu discípulo. Se você não encontrou a sua cruz, e a sua cruz não é a sua sogra, a minha sogra está aqui, e eu não é. Ele está falando de algo muito mais profundo aqui, querido. Muito, muito, muito mais. Não é uma dificuldade aqui e outra ali. É tudo. Ele não está dizendo aquele que renuncia a algumas coisas não pode ser meu discípulo. Ele não te engana, não me engana, ele diz. Quem não renuncia tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Quem não renuncia tudo o que possui não pode estar debaixo do meu reinado. Percebe aqui, queridos, que nós estamos falando de algo bem mais profundo do que letras bonitas de uma canção? Porque falar é mais fácil, nós dizermos isso. Ele é o nosso rei, entra o rei da glória na nossa vida, na nossa família, mas a grande questão é, e eu volto a fazer essa pergunta a você, ele é o rei da sua vida? Você já submeteu tudo a Cristo? Você entendeu que você de fato precisa levar a sua cruz? O seu instrumento a cada dia de morte, crucificando a sua carne, foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez, né, e escreveu lá em Gálatas, no capítulo 2, quando ele diz, já estou crucificado com Cristo, já encontrei a minha cruz, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele está dizendo, eu já entendi, já não sou eu mais, é Ele que vive, as decisões que eu tomo já não são minhas mais, são dEle, eu submeto a minha vontade à vontade dEle. E o próprio Jesus se coloca debaixo desse reinado, no Getsêmani, caminhando para a cruz, quando ele ora, dizendo, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua, cumpra em mim o seu reinado, a sua vontade. Mas quantas vezes nós nos aproximamos de Deus, orando, clamando a nossa vontade, nós fazemos as escolhas, aquilo que compramos, com quem nos relacionamos, as escolhas que fazemos, nós escolhemos do nosso jeito. Poucas vezes nos submetemos a ouvir a voz do Senhor e dizer, Deus, qual é a sua vontade? É para eu comprar isso mesmo? É para eu fazer isso mesmo? Eu estou debaixo do seu reinado, é para eu ter isso mesmo? Qual é o seu desejo para mim? E é isso que Jesus está dizendo quando ele fala, se outras coisas valem para você mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo, você não pode vir após mim. Você não pode estar debaixo do meu reinado, se o seu pai, se sua mãe, se sua mulher, se seus filhos, se a própria vida sua vale mais do que a mim. Então, queridos, nós nessa noite vamos ter uma palavra um pouco corretiva, aquela mensagem que não é tão agradável assim, nem para pregar e nem para ouvir, mas é uma mensagem necessária, amém, queridos? Então, que você possa receber com o seu coração aberto, em nome de Jesus, porque nós precisamos passar, esse é o único caminho, um caminho estreito, e se nós não renunciarmos de fato os nossos interesses, nós podemos cantar muitas músicas sobre, ler os versículos sobre, mas no fundo, quem está no centro da nossa vida é o nosso ego. E aqui eu tenho uma ilustração de um evangelista chamado Bill Bright, faleceu 2 anos atrás, ele era muito ilustrativo, e eu gosto da forma como ele fazia, e aqui é uma ilustração que ele tinha, não dá para ver bem, mas é uma cadeira, aqui um trono, está vendo aqui uma cadeira, e aqui o círculo representa a sua vida, as bolinhas aqui representam os seus interesses, ok? Sua vida profissional, sua vida financeira, seu casamento, seus relacionamentos com as pessoas, seu ministério na igreja, e aqui dá para perceber que está tudo meio desorganizado, está vendo? Cristo está fora. Quem está sentado no trono? O ego, o ezinho que representa o ego, o eu. Imagina isso, existe uma cadeira, um trono dentro do seu coração, na sua vida aí. E a minha pergunta para você, mais uma vez, é, quem é que está sentado nesse trono aí, dentro do seu coração, na sua vida? Pensa um pouquinho, responda aí para você, será que Cristo
não está para fora? E quem está lá governando não é você? Quem é que faz a sua agenda? Quem é que controla seus interesses, seus relacionamentos, sua vida financeira? Uma forma bem prática de vermos, né, o senhorio, o reinado de Cristo sobre nós, também na vida financeira, no nosso tempo. Como você tem dedicado o seu tempo? Que bom que você está aqui nessa noite, eu me alegro por isso, ok? Que você está aqui nessa noite. Mas não nos iludamos, né? Ele não quer só 2 horinhas da sua semana no domingo à noite. Ele quer as 24 horas do seu dia. Quem é que está controlando a sua agenda? As suas finanças, ok? Quem é que está guiando as suas compras? As suas prioridades? Quem é que está sentado aí? As pessoas que têm o exinho sentado no trono têm algumas dessas características aqui. Desenvolve relacionamentos frequentes, porém superficiais. Mantém diálogos abrangentes, mas sem profundidade. Formam vínculos por conveniência, são inconstantes, uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora vem, outra hora vai, enfim. Fogem de cobranças e confrontos. São pessoas que, eu não quero muita responsabilidade, eu não quero ninguém me cobrando, eu não quero prestar conta para ninguém da minha vida, eu não quero me abrir, eu não quero. Geralmente, pessoas que estão com eu centrado no trono da vida delas, elas não se submetem ao senhorio e ao reinado de Cristo, e elas têm essas características. São fiéis às programações, normas, preceitos da estrutura religiosa, mas não se deixam tratar pela cruz de Cristo. Olha só, isso aqui é profundo, queridos, presta atenção nisso. Elas são fiéis às programações religiosas, elas são fiéis às normas e aos preceitos religiosos, mas não se deixam tratar pela cruz de Cristo. Elas são frequentadoras, elas são simpatizantes da mensagem de Jesus, elas concordam com isso, mas cognitivamente, essa palavra não entrou, não mudou as prioridades, não mudou a agenda, não mudou a lógica da vida. Percebem? Percebem, queridos, que muitas vezes nós somos iludidos, assim como nós falamos na semana passada, do Salmo 23, a diferença entre conhecer o Salmo do pastor e a diferença de conhecer o pastor do Salmo, lembra que nós falamos? A diferença entre conhecer o reinado de Cristo e a diferença entre estar debaixo desse reinado de Cristo. Agora, o contrário dessa pessoa seria essa aqui, onde Cristo está no centro agora da vida dela e percebe que as bolinhas, os interesses agora estão mais organizados. Cristo é a prioridade, agora tudo começa a se encaixar, a vida financeira, ok? Os sonhos, os projetos agora estão debaixo do senhorio e da vontade de Cristo. E o eu está ali ainda, mas está fora, não está centrado, não está dominando, não está tomando as decisões. Quais são algumas características dessa pessoa, querido, que entronizou a Cristo? Nós chamamos essa pessoa de discípulo, né? Jesus chama de discípulo essa pessoa. Elas desenvolvem intimidade com a pessoa que está ajudando a se tornar um discípulo. Elas abrem um coração umas para as outras. Por isso nós acreditamos nas células, não é? Nos nossos grupos pequenos. Nós temos 18 hoje na igreja, espalhados, né, por Campinas. Pessoas que abrem as suas portas para receber amigos, e aqui fazendo um merchan na nossa célula Resgate. E cada quarta-feira, né, um derramar, a gente abre o coração e ajuda um ao outro. E é necessário expor algo que a gente não quer que ninguém saiba, algo que ninguém, nem pessoas mais próximas da casa conhecem e sabem, aquilo que nós fazemos quando ninguém está olhando, e que precisa vir à tona para que possamos ser curados, tratados, transformados. E quando nós falamos, nós nos submetemos ao reinado. Quando nós falamos disso aqui, de estar com Cristo no centro, nós não estamos falando de perfeição. Nós sempre dizemos isso aqui. Nós estamos caminhando, e John Wesley, o metodismo, fala muito da doutrina da santificação, da graça santificadora, que é um processo até o último dia de vida que nós temos. E nós precisamos entender que estamos passando por esse processo de santificação, a cada dia reconhecendo pecados em nós e nos submetendo à vontade de Deus. Agora, quando a gente diz assim, eu sou assim mesmo,
Ah, eu sou irritado mesmo, eu falo alto mesmo, a gente está simplesmente dizendo, eu sento no trono e não quero saber, ninguém toma aqui o meu lugar, não quero saber se Cristo tem outro plano para mim, não quero saber se Ele quer sentar no trono da minha vida, eu sou assim mesmo, nasci assim, né, vou morrer assim. Por quê? Está sentado confortavelmente no trono e não quer sair de lá. Você pode cantar quantas músicas você quiser, sobre para que entre o rei, querido, mas isso não vai passar de música. Não vai passar de uma melodia bacana que talvez te emocione, mas saindo daqui, você toma as suas decisões. Você sabe com quem você quer se relacionar, etc, etc, etc. E nós precisamos nos submeter a isso. São submissos, são transparentes, são ensináveis, são frutíferos. São pessoas disponíveis, porque se abriram à vontade de Deus. Pararam de dar desculpas. Jesus não mentiu para nós, Ele não omitiu o preço, Ele deixou claro desde o começo qual é o preço para segui-lo. Certa vez um jovem rico abordou Jesus e disse, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu quero te seguir. E Jesus olha para aquele homem e diz, vai, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. O texto diz que aquele jovem, dono de muitos bens e riquezas, olha para baixo, dá a meia volta e vai embora. Porque Jesus sabia que as riquezas estavam no trono da vida dele. E ele não queria tirar as riquezas para colocar Cristo no trono. Jesus não pede isso para todo mundo, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Mas talvez Ele esteja te pedindo alguma coisa. Deixe as suas amizades. Trabalha menos, ganha um pouco menos para se dedicar mais à minha vontade. A salvar seu casamento, seus relacionamentos com seu filho, por exemplo. Mudar a lógica para você trabalhar e descobrir o chamado que Deus tem para a sua vida e você só dá desculpa dizendo que não tem tempo, que eu não consigo, que não dá para ir, não dá para fazer, eu não vou. Quem é que está no centro? Será que se Cristo realmente estivesse no centro, no trono, será que você não teria mais tempo para o reino, para as coisas do Senhor e para a missão que Ele tem para nós aqui ao redor, ajudando outras pessoas? Nós precisamos entender e ser sinceros com a gente, quem é que está controlando a nossa vida? Do jovem rico eram as riquezas, era o dinheiro, às vezes a vaidade, né? O nosso ego, quando a gente se sente completo, quando alguém elogia a gente, parabéns, puxa vida, e aquilo vai inflando a gente, e na verdade não estamos fazendo para Deus, não é para o Senhor, é para receber um mérito, para receber um elogio, para receber, né, um agrado, e isso vai dominando a gente, são tantos ídolos do coração. Por isso o primeiro dos 10 mandamentos, o Senhor diz, não terás outros deuses além de mim. O segundo, não fará culto para nenhum deles, eu sou o único Deus da sua vida. E os evangélicos tantas vezes ouvem sobre isso e já pensam nos católicos, uma bobeira. Nós muitas vezes somos muito mais idólatras, idolatramos, né, o dinheiro, colocamos a nossa identidade, né, sobre esse momento consumista que nós vivemos, onde o ter é mais importante, e nós estamos infiltrados nisso, e nem percebemos, e estamos idolatrando uma cultura que não é a cultura do reino de Deus, e nós precisamos entender isso. Queria ler com você esse outro texto, onde Jesus, mais uma vez, deixa claro os critérios para que nós estejamos debaixo do reinado dele. Lucas 9, 57 a 62. Preste atenção, o texto diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e suas aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. A outro disse, vou seguir-te. Senhor, mas deixe-me primeiro voltar para despedir da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus.
Puxa, como parece Jesus intolerante aqui, né? Com os problemas das pessoas. O que será que esse texto tem para falar para mim e para você? Nós temos 3 candidatos a discípulos de Jesus aqui. Eu gostaria de falar rapidamente com vocês sobre esses 3 candidatos. O primeiro, como nós vimos, se aproxima de Jesus e diz: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Eu vou te seguir, eu sou um seguidor seu. E Jesus, né, muito direto, muito sincero, diz: as raposas têm seus covis, as aves do céu, seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está falando para ele? Será que você realmente quer me seguir? Eu não tenho onde dormir. Você está disposto a me seguir sabendo que pode não ter conforto para você? Você está disposto a me seguir sabendo que eu posso te enviar, e se eu sou o seu rei, você está submisso ao meu senhorio, se eu te enviar para um lugar que talvez você não queira ir, você está disposto a ir? Disposto a deixar, né, o seu conforto? Porque eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. É claro que existe uma leitura teológica desse texto também. Eu vou ler para você algo que a exegese bíblica diz das aves e das raposas. São símbolos políticos. As aves do céu simbolizam as nações gentílicas, os senhores romanos. As raposas eram símbolos dos amonitas, politicamente os inimigos de Israel. E a família de Herodes era mestiça e sempre foi considerada pelos judeus como estrangeira. Então Jesus chama Herodes de raposa e as aves de rapina, se referindo ao Império Romano. Então ele está dizendo ao contexto político da época. Se você quer seguir o Império Romano, está debaixo do senhorio de Herodes, ok. Mas se você quer estar debaixo do meu senhorio, eu nasci numa manjedoura. Eu entro em Jerusalém montado num jumentinho. Eu vou terminar numa cruz. Você está disposto a me seguir? E nós vivemos uma deturpação do Evangelho, queridos, onde alguns pregam o Evangelho prometendo riquezas, prometendo prosperidade. Vem para Jesus e você vai prosperar. Vem para Jesus que você hoje não tem emprego, vai ser empresário semana que vem. Nós não vemos isso no Evangelho. Deus pode dar riquezas? Sim, e Ele dá. Para que o seu coração não fique nelas e seja um investidor, um financiador do reino do Senhor. Se as suas riquezas aumentam, John Wesley dizia, não é para você aumentar o seu padrão de vida, mas para você aumentar o seu padrão de ofertas, o seu padrão de investimento no reino. É para isso que Deus te dá riquezas além do seu padrão. Onde está o teu coração? Nós vivemos num tempo em que estar na igreja às vezes é sinônimo de ganância. Se prometem mundos e fundos. Dê isso para receber aquilo. Eu vou citar mais uma vez o filme do apóstolo Paulo, esperem sair no DVD, se já saiu dos cinemas, mas lá mostrando os cristãos do primeiro século sendo colocados para queimar vivos, para iluminar as estradas do Império Romano. Então você está disposto a passar por perseguição, e lá, na época em que Paulo escreve as cartas, para aqueles irmãos que eram presos e colocados para ser queimados e iluminar as praças e as ruas. Os primeiros cristãos que eram colocados enfileirados com crianças, né, idosos, famílias inteiras no Coliseu para serem comidos por leões, por feras, para serem vistos pelas pessoas num grande circo. Esse era o Evangelho. Para essas pessoas que estavam recebendo o senhorio de Cristo. E nós vivemos um evangelho mal acostumado, em que reclamamos com coisas insignificantes, e mal percebemos pessoas com tantas demandas ao nosso redor, porque estamos centrados em nós mesmos, nos nossos caprichos, e ainda orando para Deus nos dar os caprichos que queremos. Será que Cristo de fato é o Senhor da sua vida? Ele estava dizendo: você está disposto a seguir um líder rejeitado? Você está disposto a seguir alguém que está prestes a ser preso? Você está disposto a entregar a sua vida por esse Evangelho? Se você não está, você não é digno de mim. Então a grande pergunta que fica subentendida nesse texto é essa: você está disposto a segui-lo mesmo sem conforto e conveniência? E essa é a pergunta para você também nessa noite. Escuta o Senhor te fazendo essa pergunta. Você está disposto a segui-lo, mesmo que não haja conforto e conveniência para você? Ou existe ganância também no seu coração, sempre esperando
o melhor, e talvez a sua oração está indo nessa direção. Eu creio que esse texto não está dizendo que os seguidores de Cristo têm que ser pobres e que não pode ter nada. Não é isso. Mas a questão é onde está o coração. Salmo 62, salvo engano, verso 10, diz: se as suas riquezas aumentam, beleza, não tem problema, mas não coloque nelas o seu coração. O problema é quando você coloca as riquezas no centro, no trono, e aí tudo começa a perder a ordem, e você agora está idolatrando uma mamon, uma entidade, um Deus, mamon, governando a sua vida, seus relacionamentos, suas escolhas, sua agenda, suas prioridades. Isso é temeroso, porque ele diz: não terás outros deuses além de mim. O texto e o diálogo continua, e aqui são o segundo candidato a discípulo de Jesus. Jesus que diz agora para ele, diz assim: segue-me. E ele respondeu: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos a enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Nossa, que insensibilidade, né? De Jesus. O homem pediu para enterrar o pai dele, e Jesus dá uma palavra dessa tão dura para ele. Existem duas interpretações para esse texto. Ou o pai tinha morrido e ele realmente tinha que enterrar o pai, ou, na verdade, ele estava dizendo assim: deixe-me servir ao meu pai enquanto ele é vivo. Depois que ele morrer, eu vou sepultar ele, e aí sim eu estou disponível para você. Existem essas duas interpretações, e a mais aceita é a segunda, de que na verdade o pai não havia morrido, ele estava dizendo uma desculpa, e Jesus falou: segue-me. Ele falou assim: deixa eu primeiro, meu pai está velhinho, né, eu preciso cuidar dele, deixa eu primeiro cuidar dele, aí depois eu sigo o Senhor, pode ser? E Jesus diz: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, quanto a você, vai e prega o reino. Existe uma prioridade: ou eu sou o rei sobre a sua vida, ou você tem outros reinados na sua vida. A lei pode ser um reinado, e aqui era a lei que dizia que o filho tinha que cuidar do pai. E Jesus está falando: eu estou acima disso ou não? Eu estou acima dos seus valores? Eu estou acima dos seus preceitos? Eu sou o seu rei ou não sou o seu rei? Percebe, queridos? Ele não está negociando com você. Ele não está dizendo assim: eu vou ser o seu rei, mas eu dou para você fazer o contrato, tudo bem? Você faz o contrato e eu sou o seu rei. Não. Ele está dizendo: ou é do meu jeito, ou eu sou o rei de tudo, ou eu não sou o rei de nada. Ou eu sou o rei completo, soberano sobre a sua vida, ou não venha me dizer que eu sou o seu rei. Ou não venha se enganar e enganar as pessoas ao seu redor. Não faça isso. Em Lucas, no capítulo 14, vou passar bem rapidamente aqui, Jesus conta uma parábola onde ele tem um grande banquete e chama os convidados. E um convidado diz: Senhor, eu não posso ir porque eu casei. O outro diz: eu não posso ir porque eu comprei carros de boi. O outro diz: eu não posso ir, Senhor, porque eu tenho alguns negócios para terminar. Não posso fazer. E Jesus diz: todos esses que foram convidados e deram desculpas, não vão provar do meu banquete. Porque é tudo ou é nada. Jesus não mentiu para você. Ele quer ser o seu rei, querido. Mas você precisa entender que para estar debaixo desse reinado, você não pode negociar com ele. Toma cada dia a sua cruz e siga, para de dar desculpas. Eu vou ler um texto para vocês aqui rapidinho. Não está exposto, mas olha só esse texto de pessoas que deram desculpas, e até tinham desculpas para dar para Deus, mas mesmo assim foram usadas porque entenderam o chamado e a vocação de estar debaixo do reinado. Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante, todo tipo de problema familiar, Elias tinha problemas suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico em dizer o mínimo, Pedro era impossível e temperamental, Marta se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca, Timóteo era tímido. E aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas,
mas Deus usou cada uma delas em sua obra, e Ele também usará, se você parar de apresentar desculpas. Quais são as suas prioridades, queridos? O que você está colocando na frente? Talvez, Senhor, depois que eu casar, Senhor, depois que eu passar na faculdade, Senhor, depois que eu conseguir um emprego, Senhor, depois que eu comprar um carro, Senhor, depois que eu mudar mais para perto da igreja, Senhor, quando eu me curar dessa enfermidade, Senhor, quando melhorar a minha condição com meu filho. Quantas desculpas você tem dado? E a grande questão não é qual é a desculpa que você está dando, a questão é, Ele é o Senhor da sua vida, e se de fato Ele é o Senhor, o Rei, cola essas desculpas para um súdito, para alguém que está debaixo de uma autoridade, a não ser dizer, sim Senhor, eis-me aqui, eu sei que eu sou limitado, tenho muitos defeitos, mas o Senhor é prioridade para mim. Vamos ver o último diálogo, queridos, e caminhar para o final. Disse também o outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que são da minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aqui mais uma insensibilidade de Jesus, né? O homem só queria lá, né, despedir dos de casa, e se você conhece bem a Bíblia, lá em 1 Reis 19, 20, você vai ver, né, que Eliseu, quando foi chamado por Elias, ele faz o mesmo pedido, ele fala assim, deixa eu despedir dos meus pais primeiro, e Elias deixa Eliseu ir despedir. Por que aqui Jesus está fazendo, não é, não está dando essa permissão aqui para ele? Porque, mais uma vez, a logística do texto aqui nos diz que essa pessoa, esse jovem talvez, estava colocando a autoridade dos pais acima da autoridade de Deus. Eu não estou dizendo aqui que Deus não respeita a autoridade instituída na família, mas Ele é rei sobre todas as coisas, amém? É rei sobre tudo, e aqui, na verdade, o despedir significa obter permissão, no caso dos pais, e aí, possivelmente, o pai poderia recusar, ou seja, ele estava se submetendo a uma outra ordem, que não a ordem de Cristo sobre a vida dele. Então essa é a lógica, ou ele é o Senhor sobre a sua vida, ou você segue outros senhores, outros estatutos, e você está debaixo de outras autoridades, outros ídolos. E ele diz essa frase importante, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino dos céus. É uma palavra dura, não é, pessoal? É o chamado do discipulado. Jesus não te enganou. E o texto que nós lemos, no primeiro aqui que nós lemos, ele fala, deixa eu voltar aqui para ler para vocês. Qual entre vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus está dizendo isso. Assim como alguém vai fazer uma construção, precisa primeiro lá fazer as contas, para ver se vai ter dinheiro para comprar o material, para pagar a mão de obra, para terminar aquela obra, porque se parar pelo caminho, o pessoal vai rir, fala assim, esse aqui não se planejou direito. E Jesus está falando, é a mesma coisa com o reino, avalia primeiro, querido, avalia se você vai dar conta de seguir, avalia se você tem outros prazeres maiores, se você tem outros senhores, porque vai chegar um momento em que você vai falar, eu não dou conta, e é a mesma coisa de um homem que começa a construir e não dá conta de terminar, quando ele tem uma ordem sobre você, algo que você precisa deixar, um vício, relacionamentos, e você fica flertando, negociando, é a mesma coisa, é alguém que se depara com algo que não consegue fazer, seja sincero, na continuação desse texto ele vai dizer, é como um rei, que vai guerrear com outro rei, e quem não calcula quantos ele vai ter no exército dele, para poder ganhar a batalha, vai passar vergonha, vai perder, então Jesus está dizendo, avalia, será que você dá conta de seguir isso aqui? Será que você dá conta de ter Jesus como seu rei? Ou a gente está vivendo esse evangelho light, né? Músicas legais, né? E ambientes bacanas, e achando que somos discípulos de Jesus. Essa é o chamado, e eu vou terminar
com essas palavras também dos discípulos. Depois que ouvem esse chamado e essa explicação toda de Jesus, os discípulos e os seguidores percebem quão duro é essa palavra, e ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, Jesus. Quem que consegue ouvi-la? Isso é duro demais. Quem que consegue ouvir isso? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também querem ir? Vocês também não vão embora, não? Pode ir embora. Se não aguenta o tranco, vaza. Se está muito para você, está achando cobrança demais, vaza. Pede para sair, 02. Mais ou menos isso. Se não vai dar conta, não fica brincando de crente. Se não vai dar conta, não fica brincando de igreja. Se não vai dar conta, seja sincero e vaza. Porque de crente meia boca, o Brasil está cheio. São 45 milhões, quase 50 milhões de pessoas que se dizem evangélicas aqui no Brasil. Quase 200 milhões que se dizem cristãos, incluindo os católicos. É muita gente, sim ou não? E Jesus deixa muito claro o chamado. Vai dar conta ou não vai? Vai tomar sua cruz e me seguir, ou vai continuar com essa frescura? Vai continuar com as suas maniazinhas? Vai continuar com esse temperamentozinho? Vai continuar flertando com o pecado? Ou você vai botar a mão no arado e vai até o final? Porque quem olha para trás não é digno de mim. Se você ficar botando culpa na sua esposa, botando culpa no seu esposo, culpa no seu filho, culpa na sua mãe e no seu pai, você não é digno de mim. Se você coloca a culpa no seu trabalho, no seu estudo, na sua saúde, você não é digno dele. Palavras de Jesus para nós, para a igreja se posicionar, para a igreja começar a ser igreja. E Jesus olha para os 12 e diz: vocês também querem ir? Ou assim, vocês também não vão ir não? Mas Simão Pedro responde, olha para Jesus e diz: Senhor, para onde que nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Essa seria a sua resposta também? Senhor, eu sei que eu sou limitado, Senhor. Eu sei que eu preciso entregar tantas coisas. Minha vida financeira não está entregue ainda. Eu sou avarento. Eu não consigo dar nenhuma oferta boa. Eu sou avarento com o meu tempo. Às vezes eu fico vendo Faustão mesmo. Eu falo que não vou na célula. Eu não quero me relacionar. Eu não vou, não trabalho nos ministérios porque eu não vou com aquele irmão. É hora de falar para Jesus: Senhor, eu não tenho para onde ir. Para onde eu iria se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ele é o rei da sua vida. Ele é o rei. Ele é o rei da sua vida. Eu gostaria de orar com você. Se você puder ficar em pé no seu lugar, querido, fechar os seus olhos.